Olá pessoal, Emanuel Fagundes do Geral da Matemática. Nesse vídeo iremos dar continuidade aos nossos estudos de noções de lógica, certo? E se esse assunto de noções de lógica for do seu interesse, peço novamente que se inscreva no canal, se não for inscrito, claro. Aperte aí o sininho para poder ativar as notificações. E se gostar do vídeo, deixa um like. Ok? Então vamos para os nossos estudos, né? Então o próximo tópico, né, é as proposições compostas e o subtópico é os conectivos. Então, o que é um conectivo? A partir de proposições dadas, podemos construir novas proposições mediante o emprego de dois símbolos lógicos, chamados conectivos. Então, o primeiro conectivo é o conectivo e o segundo conectivo é o conectivo OU. Esses dois símbolos lógicos vão ser responsáveis em conectar, e já está dizendo, vão conectar duas proposições para torná-las uma única proposição. Então, começando pelo conectivo I, colocando esse conectivo entre duas proposições dadas, assim, quaisquer, P e Q, obtemos uma nova proposição. E aí a gente escreve dessa forma aqui, né? P e Q, denominada conjunção das sentenças P e Q, ok? Então, o exemplo a gente vai poder entender melhor como são construídas essas proposições. Então, o primeiro exemplo diz aqui, ó, que P é 2 maior que 0. Q é 2 diferente de 0. Juntando, né, conectando, colocando um conectivo I entre essas duas proposições, vai dizer, ó, que P e Q é 2 é maior que 0 e 2 é diferente de 1. O segundo exemplo diz que menos 2 é menor que menos 1. Aí Q é menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Lembrando que, deixa eu falar aqui desse aqui. E P e Q, né, menos 2 é menor que menos 1 e menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Então, gente, lembrando que aqui o valor lógico ele é independente, ok? Como a gente falou no vídeo anterior, não importa o valor lógico. Se está obedecendo às regras de uma proposição, ela está sendo considerada uma proposição, o seu valor lógico não vai interferir em defini-la como proposição ou não, ok? O próximo exemplo é um quadrado de lado A tem diagonal medindo 2A. Que é um quadrado de lado A tem a área A ao quadrado. Aí juntando as duas proposições, a gente só pega só o começo de cada uma, porque é semelhante, né? Aqui é um quadrado de lado A e um quadrado de lado A. Então P e Q fica um quadrado de lado A tem diagonal medindo 2A e tem área A ao quadrado. Ok? Então, o quarto exemplo, P, 2 é divisor de 5, Q, 3 é divisor de 5. Então, P e Q quer dizer que 2 e 3 são divisores de 5. Ok? Esses são os exemplos assim exibidos para nós aqui compreender o conectivo I, a conjunção. Então, a gente vai impor um critério aqui, né, para estabelecer o valor lógico, que é importante, não basta ser apenas obedecer às regras de proposição. Obviamente que o valor lógico é uma regra crucial, né? Para poder ser uma proposição, tem que ter o valor lógico, obrigatoriamente. Então, a gente vai partir dos valores lógicos conhecidos das duas proposições que temos para poder formar
a conjunção. Então fica assim, né? A conjunção P e Q é verdadeira se P e Q ambas são verdadeiras. Se ao menos uma delas for falsa, então P e Q é falsa. Aí já não tem dúvida, né? Se a gente sabe o valor lógico da primeira proposição e da segunda proposição, podemos ter o valor lógico da sua conjunção. E, para ser verdadeira, temos uma única regra, que é as duas serem verdadeiras. Então aí a gente já não tem mais o que discutir. Se uma das duas forem falsa, não, independente da ordem, se for a primeira ou a segunda, então a sua conjunção será falsa. Aí temos aqui a tabela verdade, provando, exibindo, né, como a gente vai visualizar melhor essa ideia. Vemos aqui, ó, que as duas são verdadeiras, então ela vai ser verdadeira. Aí, na próxima linha, tem aqui a primeira verdadeira, a segunda falsa, então falsa. Aqui a mesma coisa, a primeira ela é falsa, a segunda é verdadeira. Independente da ordem, é falsa. E as duas sendo falsa, vai ser falsa. Pronto, então a gente não tem o que discutir. Olhando bem aqui na tabela e os exemplos anteriores, né, que os valores lógicos são iguais, né, a gente não tem o que discutir. Não tem que se prender tanto. Só para poder reforçar, né, P é falsa e Q, não, P é verdadeira e Q é falsa, então P e Q é verdadeira. P é verdadeira e Q é falsa, então P e Q é falsa. P é falsa e Q é verdadeira, então P e Q é falsa. E P sendo falsa e Q também sendo falsa, P e Q será falsa. Com isso a gente já tem a ideia de como construir a conjunção e dar o seu devido valor lógico, ok? E agora a gente passa para o próximo conectivo, que é o conectivo OU, que colocando entre duas proposições, né, P e Q, iremos obter uma nova proposição, que a gente vai ler P ou Q, que é a disjunção de P e Q, a disjunção de P e Q. Então vamos logo para os exemplos, porque os exemplos ajudam a gente a entender a construção dessa proposição, da disjunção das proposições. Então o primeiro exemplo diz que P é 5 maior que 0, Q é 5 maior que 1. Então vamos escrever, né, por extenso aqui, P ou Q é 5 maior que 0 ou 5 maior que 1. Ok? Simples. O segundo exemplo diz que P é 3 é igual a 3. E o segundo aqui, P é Q é 3 menor que 3. Aí quando a gente faz a disjunção, colocando o conectivo OU, olha como é importante, né, saber simbologia também. Ó, P ou Q quer dizer que 3 é menor ou igual a 3. A gente pegou os dois símbolos aqui, juntou e pôde escrever uma disjunção das duas proposições. Ok? Então o próximo exemplo diz que P é 10 é um número primo e Q é 10 é um número composto. Fazendo a disjunção, P ou Q, 10 é um número primo ou é um número composto. O quarto exemplo diz que P é 3 elevado a 4 é menor que 2 elevado a 6. E 2 ao quadrado é menor que menos 3 elevado a 5. Aí fazendo a disjunção, P ou Q, aí diz que 3 elevado a 4 é menor que 2 elevado a 6, ou 2 ao quadrado é menor que menos 3 elevado a 5. E novamente a gente vai estudar o valor lógico dessa proposição, né? O valor lógico da disjunção.
que tem que ser verdadeiro ou falso, né? Então a disjunção P ou Q será verdadeira se pelo menos uma das duas proposições P ou Q for verdadeira. Se P e Q ambas são falsas, então P e Q é falso. P ou Q é falsa, né? Então, o que é importante saber, né? Que basta uma delas serem verdadeiras, não importa se é a primeira ou se é a segunda, ela vai ser verdadeira e só será falsa se ambas for falsa. É como se a conjunção fosse o oposto da disjunção. Na conjunção, só será verdadeira se as duas for verdadeira. E será falsa na disjunção se as duas forem falsas. Simples, não é isso? Então a tabela da verdade exibe melhor, né, essa explicação que temos aqui. Você pode ver que P, a primeira sendo verdadeira e a segunda sendo verdadeira, obviamente vai ser verdadeira. Aqui, ó, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a disjunção será verdadeira, não importa. Mais uma vez aqui, ó, como a gente pode ver que a ordem não vai importar realmente, porque a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, então ela vai ser verdadeira e só irá ser falsa se as duas proposições for falsa. Aí os exemplos, né, a gente revê os exemplos anteriores e para poder reforçar o nosso entendimento sobre o valor lógico da disjunção, vimos que P é verdadeira e Q é verdadeira. Então, P ou Q será verdadeira. Aqui, ó, P é verdadeira e Q é falsa. Então, P ou Q é verdadeira. P é falsa, desculpe. P é falsa e Q é verdadeira. Então, P ou Q é verdadeiro. E por fim, P é falsa e Q é falsa. Então, P ou Q é falsa. Ok, gente? Basta saber, né, os valores lógicos das proposições que estamos conectando com a ajuda desses dois conectivos. E aí, tiramos o seu valor lógico fácil. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.